Fala galerinha, professor Carlos Alex. Vamos agora falar sobre PG, né? Nesse vídeo de hoje nós vamos fazer uma explicação sobre PG e aí relembrando aí alguns pontos importantes, né? Continuando a nossa aula de sequências, nós falamos primeiro de sequências, depois de PA e agora a nossa parte 3, que é PG. O que que acontece, né? Nos vídeos anteriores eu mostrei para vocês que se eu tenho uma sequência A1 a2, A3, A4 e assim sucessivamente, o A1 ele é o primeiro termo. Então é o primeiro número que está na minha sequência. Né? O A2 vai ser o segundo termo e assim vai. Né? O segundo termo. E o A3 o terceiro termo. Lá na PA, nós vimos que se é uma PA, eu sempre vou somar por um valor constante. E aqui na PG eu tenho uma sequência, né? Vai ter uma lógica, e a lógica é sempre multiplicar por um valor constante. Que na PG, esse valor a gente vai chamar de Q, que como nós já tínhamos visto igual lá na PA, esse valor constante que nós estamos multiplicando se chama razão, certo? Então, razão na PG eu vou chamar de Q, certo? De que não é uma pergunta, é de que, tá bom? De que é a letra. Não de que, não, de que é a letra, tá bom? Então a razão na PG é que. Então, por exemplo, né? Ah, professor, bota um exemplo. Se eu tenho aqui 2, 6, 18, 54 e assim vai. Se você perceber, isso é um APG, porque eu sempre estou multiplicando pelo mesmo valor. Eu estou multiplicando por 3, por 3, por 3, por 3. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. Eu também posso ter, ó, se você perceber aqui, ó, 2, 2, 2, 2, 2. E isso também é um APG. Por quê? Porque eu estou multiplicando pelo mesmo valor. Ó, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1 e assim vai. Eu também posso, se você percebeu outro exemplo de PG, né? Ó, eu posso ter 3 menos 6, 12 menos 24, 48 e assim vai. Ó. Aqui também é uma PG, se você perceber. Eu estou multiplicando por um mesmo valor, que esse valor é menos 2. Ó, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. E se você perceber, ó, isso aqui também é uma PG. 8, 4, 2, 1, 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo e assim vai. Isso também é uma PG, porque eu estou multiplicando por um mesmo valor, que é 1 meio. Então, quando eu tenho uma PG, eu tenho uma sequência que a lógica dela é sempre multiplicar pelo mesmo valor, ok? Então, a razão, a primeira definição que nós vamos ter, é que a razão ela vai ser o da frente dividido pelo de trás. Ela pode ser o da frente dividido pelo de trás, certo? Ela pode ser o da frente dividido pelo de trás, ó. E assim sucessivamente. Então, matematicamente, nós definimos a razão como AN dividido por AN menos 1. Tanto faz, eu posso pegar qualquer um da minha sequência que dá certo. Ó. Por exemplo, ó, 18 dividido por 6 é 3. Sempre da frente pelo de trás. Aqui, ó, 12 dividido por menos 6 é menos 2. 1 dividido por 2 é 1 meio. 2 dividido por 2 é 1. Qualquer posição da minha sequência, se eu pegar o da frente dividido pelo o anterior a ele, o bem anterior, o mesmo anterior, né? Essa divisão vai ser um valor constante, eu consigo achar esse valor que é a razão, tá certo? E essa PG ela pode ter uma classificação. No primeiro caso, nós podemos classificar ela como crescente. Crescente. Então a PG ela é crescente quando minha razão ela é maior do que 1. Ok? Então toda vida que a minha razão for maior do que 1, ela é chamada de crescente. No segundo caso,
ela é constante. Ó, constante. Então, quando é que ela é constante? Quando a razão é igual a 1. Sempre quando a razão é igual a 1, ela é constante, certo? No terceiro caso, ela é chamada de, que você vê, ó, de oscilante. Oscilante. Porque a minha razão ela é negativa, menor do que zero. Ok? E por último, nós temos a minha decrescente. Ela está diminuindo, se você perceber. Ó, decrescente. Vou botar aqui para não pegar em mim. Decrescente. E ela é chamada de decrescente quando ela varia de menos 1 até 1, certo? Ela é chamada de decrescente, certo? Eu gosto de botar quando ela está entre 0 e 1 e entre 0 e menos 1, assim, ó. Entre 0 e 1 e menos 1 e 0. Certo? Ok? Para não incluir o 0, né? Com Q diferente de 0 aí, ok? Então, nesses dois casos, tanto faz ser positivo como negativo. Então, esse é o primeiro passo para a gente entender o que é a razão. Sabendo o que é razão, então vamos até deixar aqui, ó, razão, que a gente já aprendeu, né? Vai ser o da frente dividido pelo de trás, certo? A n menos 1. Bom, nós vamos começar agora a aprender o termo geral. Aí lembra para que serve o termo geral. Já já nós vamos falar sobre isso. Vamos primeiro criar um raciocínio aqui, tá bom? Eu vou em todas as fórmulas, vou tentar fazer uma breve demonstração para você entender de onde é que vem, tá bom? Mas se você é aquele aluno que só gosta da fórmula, eu também vou colocar a fórmula. Ó, se você perceber, Q é igual a 2 sobre A1, que nem a gente acabou de falar. O Q é o A3 dividido pelo A2, né? O Q é o A4 dividido pelo A3 e assim vai, né? E o Q é o AN dividido pelo AN menos 1. Se eu multiplicar tudo, vou multiplicar tudo, vai ficar Q vezes 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 Q, elevado, ó, vai de 1, aí 1, 2, 3, estou olhando para o denominador, até n menos 1. Então, Q vezes Q vezes Q vezes Q e assim vai, né? Ó. Quantas vezes? N menos uma vez. Vezes. Certo? E o lado de cá vai ficar, ó, A2 sobre A1 vezes A3 sobre A2 vezes A4 sobre A3 vezes 3 pontinhos AN sobre AN menos 1, certo? E aí nós vamos sair cancelando tudo, ó. Toma, 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 toma. Então vai ficar o quê? Ó? Q elevado a n menos 1, que é igual ao quê? Ó? A n sobre A1. Então, a n é igual a 1, o que está dividindo vai passar multiplicando, vezes Q elevado a n menos 1. Então, pronto, nós temos a fórmula do termo geral. Ó. A n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Só que aí, para que serve essa fórmula? Ela serve para duas coisas principais, né? Achar qualquer termo. Por exemplo, professor, vamos botar aqui, ó. Eu tenho, que é o meu AN, né? Ó, que vai ser, por exemplo, 2, 4, 8, 16. E eu quero saber quem é o meu 10º termo. Então, eu vou achar o A10, né? Lembra lá da PA. Então, a n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Então, meu A10 vai ser, ó, quem é meu A1? Meu A1 é 2, primeiro termo. A razão também é 2, eu estou multiplicando de 2 em 2. Ó. 2 elevado a 10 menos 1, meu n é 10. Ó. Então, meu A10 é 2 vezes 2 elevado a 9, que dá 2 elevado a 10. Repete a base, somos expoentes, que dá 1024. Então, meu A10, meu 10º termo aí é 1024.
E a segunda coisa que importa na PG é achar a quantidade de termos. Que aí, nesse caso, a minha quantidade de termos, ela é o meu N, tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho 1, 2, 4, vou botar a mesma coisa, vou parar até no 1024 também. E aí o que acontece? Ó? A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Como eu quero achar a quantidade de termos, faltou o S bem aqui, ó. Eu estou atrás do meu n. Nesse caso, ó, como eu não sei o n, o an se torna o último termo, porque eu não sei quem é o n, né? Se eu estou atrás do n, então o an vai ser o último termo. Então vai ficar, ó, 1024 é igual a 1 vezes a razão eu estou multiplicando por 2. Ó. Por 2, por 2, por 2. Então 2 elevado a n menos 1. Nós acabamos de ver que 1024 é 2 elevado a 10. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Cancela a base, ó. Então 10 é igual a n menos 1. Então meu n é 11. Então, né? Ah, professor, por que não é 10 aqui? Porque eu botei 1 a mais, né? Eu botei 1 aqui, ó. Na primeira não tinha 1. Então, a minha sequência tem 11 termos. Então, a fórmula do termo geral, ela me ajuda para achar a quantidade de termos, certo? Ok? Então, isso é muito importante. Continuando aqui, opa, mostrei a surpresa. O que acontece? Ó? Nós aprendemos aqui que a razão é o da frente dividido pelo de trás, não é isso? Ó? n-1, e nós aprendemos que o termo geral me acha qualquer termo, que é o an é igual a a1 vezes q elevado a n menos 1, certo? Ó, o que nós acabamos de ver. Bom, o que nós vamos ver agora? Nós vamos ver o termo médio. Termo médio. Então, pensa comigo, ó, se eu tenho 3 termos, A, B, C, certo? O termo médio, que eu vou chamar de Q, vai ser o da frente dividido pelo de trás, né? Então, B sobre A. O Q também pode ser o quê? C sobre B. Ó. Ora, mas Q não é igual a Q? Então, B sobre A é igual a C sobre B. Multiplicação dos meios pelos extremos, o que é que eu vou ter? Ó? B ao quadrado é igual a A vezes C. Então, o termo médio ao quadrado é igual ao produto dos extremos. Como assim? Ó? Se você tem, ó, 2x, eu vou botar um para dar certo aqui, 18. Ó. O que acontece? Ó? O termo do meio é igual a 2 vezes 18. Então, x é igual a x ao quadrado, é igual a 36. X é igual... É para ser mais ou menos 6. Aí algumas pessoas, ó, esse é um momento importante da aula, certo? Algumas pessoas, elas começam a dizer, ó, que a classificação não é tão importante, mas ó, porque se ela for oscilante, um é mais, um é menos, ou até mais. Seria menos 6. Mas se ele falasse que ela é, por exemplo, crescente, então o x é 6. Então depende muito do comando da questão, entendeu? Então aqui é 6. Ó. Então a razão seria 3. Ok? Se fosse crescente, ok? Então tem que ter muito cuidado com a classificação no problema. Até alguns problemas podem ser até anulados por conta disso, né? Então nós aprendemos razão, termo médio e o termo geral, ok? Agora nós vamos para a ideia da soma dos termos. Vamos começar aqui, ó. Soma dos termos. Soma dos termos. Começar com finitos. Já vou explicar aqui uma historinha bem legal para a gente fazer mais problemas, certo? Ó, vamos começar com os finitos, ok? Vamos supor que eu tenho a soma de n termos aqui, já que é finito. A1 mais A2 mais A3 mais A4 até a n. Certo? O que acontece? Né? Pela forma do termo geral, ó, A1 vezes Q elevado a n menos 1. Então, a soma é A1 mais... Quem é o A2? A1 vezes Q elevado a 1.
Quem é o A3? A1 vezes Q elevado a 2. Quem é o A4? A1 vezes Q elevado a 3, mais 3 pontinhos. O AN é A1 vezes Q elevado a N menos 1, certo? Então, esse aqui é o primeiro passo. Vamos multiplicar tudo por Q. Então, vai ficar Q vezes S é igual a Q vezes A1. Eu vou botar aqui A1 vezes Q. Aí vai ficar 1. Q vezes Q, que é o quadrado. Acho que dá para perceber porque que eu estou fazendo isso. Ó. Q é o cubo. A1 vezes Q é a quarta. 3 pontinhos. A1. Aí Q vezes isso, né? Vai cancelar Q elevado a N. E o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui de equação 1 e de equação 2. Aí eu vou pegar 2 menos 1. Eu vou subtrair, ó. Eu vou falar de novo, né? Para alguns o importante é só a fórmula. Eu estou explicando como é que chega na fórmula, tá bom? Ó, então vamos lá. Ó. Esse de baixo menos o de cima. Então vai ficar Q vezes S menos S é igual. Quando eu vou subtrair esses dois, ó, se você perceber, ó, esse cancela com esse com esse com esse, ó, porque são iguais, com esse. E assim vai chegar uma hora que vai cancelar aqui, certo? Ó? Então vai sobrar o quê? O de baixo, A1 vezes Q elevado a N, menos o de cima, que é A1. Ó. Se eu botar o S em evidência, vai ficar Q menos 1. A1 vezes Q, botar o A1 em evidência, Q elevado a N menos 1. Então, para quem estava esperando, esse é o momento, a fórmula da soma de finitos termos é A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1, certo? Essa fórmula gigantesca é o que nós temos, a fórmula da soma dos finitos termos de uma PG. Vou falar de novo, se você não quer aprender a demonstração, não tem problema, tá bom? É só anotar aqui a fórmula, só estou mostrando para que você entenda um pouco, certo? Isso é muito importante, na verdade, até na hora de uma prova. Então vamos aqui, ó. O que acontece? Ó? E se eu pegar a soma de infinitos termos? Soma de infinitos termos. Infinitos termos. Bom, eu fiz alguns, vou dar um exemplo, tá bom? Eu fiz alguns exames e aí deu que eu tenho que reduzir um pouco o meu doce, tá certo? Então eu fui sair com os amigos para um aniversário e o garçom estava chegando e trazendo refrigerante, né? Então eu, como quero reduzir, eu disse, ó, você traz um copo cheio de refrigerante, depois você sempre vai trazer metade do que você trouxe antes. Então ele vai trazer metade, depois metade, depois metade. Então vai ficar um meio, um quarto, um oitavo e assim vai. Vai chegar um momento do aniversário que ele vai trazer uma gota. Depois, milésimo de uma gota. Depois, e a metade da metade da metade da metade da gota. Vai estar tão pequeno esse valor, tão pequeno, mas tão pequeno, mas tão pequeno, mas tão pequeno, que ele é irrisório. Ele não é zero, tá bom? Ele tem um pouquinho ali. Mas ele é tão pequeno que ele tende a zero. É como se fosse zero. É 0,00000000001. Então é por isso, essa é uma forma intuitiva para você entender, certo? Como é que a soma de infinitos números não dá algo infinito. É porque chega um momento, como eu estou indo da metade, ó, multiplicando por 2, por isso que é uma PG, tá bom? Multiplicando por 2, multiplicando por 2, que isso aqui é tão pequeno que é irrisório na soma. E o outro vai ser mais pequeno ainda, vai ser metade do que era tão pequeno. E o outro tão pequeno. Então, eu consigo somar, né? Um exemplo, consigo colocar um exemplo em que a soma de infinitos números, né? Vou botar aqui 3 pontinhos, não dá infinito, vai dar infinito. Vai dar finito, né? Desculpa. Então, a soma de infinitos números, de infinitos termos no PG, ela sempre dá ela pode dar, né? Sempre dá, não. Pode dar um número finito, tá certo? Isso é interessante porque aí a gente vai ter... Quando é que isso acontece, professor? Quando ela é decrescente. Decrescente.
sente, ok? E aí, qual é a fórmula disso? Lembra que a soma de infinitos termos é A1, vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Isso aqui, ó, Q elevado a N, isso aqui é infinito, né? Como eu falei, ó, 1 meio elevado a 10 vai dar 1 sobre 1024. Esse número já é muito pequeno. Agora, imagina se eu tivesse no infinito, um número muito grande. Isso que vai estar tão perto de zero, a história, né? Que ele vai tender a zero. Ele é tão pequeno, ó, que é como se fosse zero. Então, ele tende a zero. Então, vai ficar menos A1. Ó, A1 vezes menos 1, menos A1. Sobre Q menos 1. Multiplica por menos 1 em cima e embaixo. Então, a soma de infinitos termos é o quê? Ó? Multiplicando por menos 1 em cima por menos 1 embaixo. Menos com mais menos. E menos com menos mais. Então, a soma de infinitos termos de uma PG é A1 sobre 1 menos Q, tá certo? Essa é uma ideia bem intuitiva para você tentar verificar a soma de infinitos termos da PG, certo? Importante demais daí. E a nossa última fórmula para terminar, né, é o produto de finitos termos. Agora está falando de finito, infinito, aí ficou... Então vamos lá, vamos supor que eu tenho o produto ó, A1 vezes A2 vezes A3 vezes A4. Como é finito, eu vou terminar aqui no meu AN. Fazer do mesmo jeito que eu fiz a soma dos finitos termos. Ó. O A2 é A1 vezes Q elevado a 1. O A3 é A1 vezes Q elevado a 2. O A4 é A1 vezes Q elevado a 3. E assim vai. Então, a n é A1 vezes Q elevado a n menos 1. Então, vai ficar ó, A1 vezes A1 vezes A1 vezes A1 vai de 1 até n. Então, é A1 elevado a n. E o Q é ó, 1, aí lembra, ó, multiplicação. Se eu tenho bases iguais, repete a base, somos expoentes. Ó. Então, isso aqui é uma PA. 1 mais 2 mais 3 mais a soma de uma PA. Opa, como é a soma de uma PA? A1 mais AN vezes N sobre 2. Então, é o primeiro termo mais o último termo vezes a quantidade de termos, eu tenho N menos 1 termos, sobre 2. Cancela, ó. Isso aqui é N vezes N menos 1 sobre 2. Então, pronto. Então, aqui é A1 elevado a N vezes Q elevado a N vezes N menos 1, tudo isso sobre 2, ok? Então, é bem legal aí essa fórmula da PG. Então, nós vimos, né, até agora, razão, né, o que é a razão, a classificação da razão da PG, o termo geral, certo? Para que serve o termo geral? O termo médio, a soma dos termos finitos e a soma de termos de infinitos termos, né? De finitos termos, aqui era para ser finitos termos, e aqui infinitos termos, e o produto de finitos termos, certo? Só o último tópico que eu gosto sempre de colocar nas minhas aulas é as coisas legais. São 3 coisas legais, ó. Vamos lá. Primeira delas, né? Ó. Se eu tenho AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, você sempre usa o A1. Mas eu não sou obrigado, sabia disso? Ó? O que é o A7? É A1 vezes Q elevado a 7 menos 1, que é A7, é igual a 1 vezes Q elevado a 6. Eu reparei, peraí, 1 mais 6 é 7, né? Peraí, vamos pegar o A3. É o A1 vezes Q elevado a 2, porque 1 mais 2 é 3. Mas eu posso pegar o meu A7 e fazer A1 vezes Q elevado a 2 vezes Q elevado a 4, porque 2 mais 4 é 6. Mas o que é A1 vezes Q elevado a 2? Opa, é A3. Então, ó, A7 é A3 vezes Q elevado a 4. Opa, 3 mais 4 é 7. Isso. Ó, quem é o meu A9? Eu posso escrever sendo A1 vezes Q elevado a 8. Mas eu posso escrever A9 sendo ó, A2 vezes Q elevado a 7. Não tem problema. Ó.
O meu A9 também pode ser A3 vezes Q elevado a 6. O meu A9 pode ser A4 vezes Q elevado a 5. O importante é que a soma do índice com expoente dando 9 está correto. Então essa é a primeira coisa legal que acontece na PG. Eu acho fantástico isso daí. A segunda coisa é que os produtos, né, de dois termos equidistantes é a mesma. Então A1, A2, A3, A4, vou botar só até A6. A5 e A6. Deixa eu botar um exemplo aqui. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Então, nossa segunda coisa legal é justamente essa aqui. Ó. Se eu pegar A1 com A5, certo? Isso aqui é a mesma coisa que A2 vezes A4. Porque ó, 1 mais 5, 6. 2 mais 4, 6. Certo? Então, isso aqui para mim é fantástico. Eu acho isso fantástico. Ó, aqui dá 1 e aqui dá 16. O A2 dá 2 e aqui dá 16. Ó. É isso? O A5 é 16, o A4 é 8. Opa, como é que ia dar o mesmo valor, né? E o meu A4 é 8. Ó. Então vai ficar 16 é igual a 16. O que acontece também é o produto dos extremos. Ó. 1 vezes 32, 32. 32, 32 também. Nos extremos é a mesma coisa, certo? Na PG. E para finalizar, a última coisa legal, se eu tenho algumas representações. Representações. O que acontece? Ó? Presta atenção, tá bom? Se eu tenho quantidade ímpar de termos, ó, A1, A2 e A3, eu gosto muito de chamar o termo médio de x, e a PG não é vezes Q, então isso aqui é x sobre Q, porque ó, x sobre Q vezes Q dá x, vezes x, xq. Ó. Se eu tivesse 5 termos, ó, A1, A2, A3, A4 e A5, eu chamo o termo que está mesmo no meio de x, ó. Aqui vai ser x vezes q, e aqui vai ser x vezes q ao quadrado. Aqui vai ficar x sobre q, e aqui vai ficar x sobre q ao quadrado. Para que isso ajuda? Porque se uma questão pedir de ser assim, ó, o produto dos 5 termos de uma PG é 32, né? Ó, quando eu multiplico todos eles, ó, olha o que acontece. Eu cancelo isso com esse com esse, vai ficar x elevado a 5 é igual a 32. 32 é 2 elevado a 5, né? Ó. Então, x é 2. Ó. Olha que lindo como você acha de cara logo um valor que você quer. Então, essa é uma vantagem de você representar a quantidade de termos ímpares, né? Ímpares. Isso gosta muito de cair nos problemas. E para finalizar, eu já tinha aparecido aqui algumas vezes, as fórmulas para você aprender PA e PG, certo? Ó, aqui, ó. Aqui eu sugiro você bata um print aí da tela, né? A razão, como eu falei, é o da frente dividido pelo de trás na PG. No termo geral, A1 vezes Q elevado a n-1. O termo médio, né? O produto do primeiro com o último, né? Raiz quadrada. E a soma dos termos finitos, né? O que só não pode ser 1 aqui, tá bom? E a soma dos termos infinitos tem que ser decrescente. E o produto dos termos da PA, da PG, não é isso? Na PA não tem soma de infinitos nem os produtos dos termos, então só são essas 4 aí e a gente finaliza a nossa aula de sequência PA e PG. Beleza, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado aí de toda essa aula, ficou um pouco extenso, mas é porque eu quis fazer detalhadamente cada fórmula para vocês, não quis só jogar tudo aí para vocês decorarem, tá bom? Entender de onde é que veio a fórmula e caso você precise fazer a questão, você consiga chegar na fórmula ou resolver o problema na ideia intuitiva da demonstração dela. Beleza, pessoal? Um forte abraço, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!